Desde o dia que eu cheguei aqui, quando eu pisei a planta dos meus pés neste lugar, meu coração foi invadido por uma certeza. Deus estava aqui. Ele já estava nos esperando. E como Deus tem alguns atributos, dentre eles a sua onipotência, a sua onisciência, ou seja, o poder de Deus está acima de qualquer poder. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E a sua onisciência, Ele conhece tudo. É tão extraordinário, porque nós que somos a sua imagem e semelhança, somos um desígnio de Deus nessa terra, a gente se atreve a falar desse Deus, mesmo sendo tão limitados, tão falíveis, tão miseráveis, tão pequenos. E eu digo para você, na maturidade de espírito, que não há nenhuma certeza absoluta de que você não irá traí-lo amanhã, na próxima semana, no próximo mês. Não há nenhuma certeza absoluta que você não vai mais pecar. Porque somos inclinados para o pecado. Mas nós não podemos ser, assim como Deus também não é, condescendentes com o pecado. Somos pecadores, mas não somos obrigados a pecar. E como nós nos atrevemos a falar de Deus, mesmo não conseguindo alcançar a sua grandeza, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, Ele conhece tudo ao nosso respeito. Ele sabia, por exemplo, que você estaria sentado nessa cadeira agora. E que até isso é um desígnio de Deus. Ele sabia qual era a roupa que você estaria usando agora. Ele sabia quais seriam as condições climáticas deste fim de semana. Antes mesmo que as equipes de meteorologia falassem que no Rio de Janeiro estaria um tanto quanto nublado ou chuvoso, Ele sabia a hora que você chegaria aqui. Ele sabia o que você ia trazer. Ele sabia quais eram os seus medos e quanto foi falado de medo aqui dentro. Ele sabia até que limite você suportaria o peso de sua glória, que foi derramado sobre nós ontem. Fala para o irmão que está do lado: eu vi você chapado no Espírito ontem, irmão. Eu vi, irmão. Diga para ele: ah, se sua mãe te visse naquela hora. Ah, se mamãe te visse, né? Oh, que bênção, né, irmã? E ele sabia até que ponto você suportaria a glória. Porque a gente fala assim: não, manda a glória, Senhor, eu quero. Mas Deus sabe, a tua carne é fraca, não aguenta tanto. E ele falou: até aqui eu consigo, porque esse é o limite dele, esse é o limite dela. Mas veja que extraordinário. Eu me lembrei, a partir desse texto, que São Paulo escreve a Tessalônica, que essa é uma das comunidades por ele fundadas, que mais deu orgulho para São Paulo. Uma comunidade assim em que ele empenhou pregação, formação, evangelização, e depois ele vai escrevendo alguns textos para essa comunidade
agradecendo o quanto essa comunidade abraçou a causa de Jesus Cristo. Eu ainda não fiz esse estudo, Badu, mas eu quero fazer. E se você é curioso e gosta de ruminar a palavra de Deus, acho que você vai querer fazer também. Eu não contei ainda nas cartas de São Paulo quantas vezes ele fala a palavra Jesus Cristo. Um homem tão apaixonado por Jesus, que em todas as cartas ele fala inúmeras vezes. Porque nosso Pai, Senhor Deus, Pai de Jesus Cristo, ele fala por nosso Senhor Jesus Cristo a todo momento. Ele vive na carne dele, na língua dele, na essência dele, no senhorio de Jesus Cristo. A tal ponto que ele, quando escreve para a comunidade de Coríntios, ele fala: ninguém pode falar Jesus Cristo é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. O homem era impregnado de Jesus. E aí, isso precisa mexer comigo e com você. Porque Deus levou a tua vida muito a sério. Sempre levou a tua vida muito a sério. E Deus acreditou que a tua chegada aqui nesse fim de semana seria para se encontrar com Ele. Deus acreditou na pessoa de Jesus Cristo que esse fim de semana seria um divisor de águas na sua vida. Jesus Cristo, como a gente diz no ditado, Ele apostou todas as fichas de que você mergulharia de cabeça nas águas do Santo Espírito para viver uma nova história. A história que você não viveria se você não tivesse vindo aqui. Talvez você estaria num lugar mais aconchegante que esse. Por mais que seja bela a natureza que nos cerca, talvez você estaria num lugar muito mais aprazível que esse. Talvez você estaria em melhores companhias que essas. Mas você, se estivesse em outro lugar, você não viveria o que você está vivendo aqui. E quando São Paulo fala à comunidade de Tessalônica, nesse momento ele está dando uma palavra de encorajamento. Ele está dando um envio para esse povo, para aquilo que eles vão precisar viver. Ele está dizendo para esse povo que ele doutrinou, que ele pregou, que ele formou, que ele evangelizou, que há uma certeza, é uma eleição do céu sobre a sua vida. É o que ele está dizendo. Deus vos escolheu desde o princípio. E aqui, irmão, assim como ele disse para Tessalônica, eu digo para você, na sua casa tem gente melhor que você. Você acredita? Você concorda comigo? Tem gente mais preparada que você. Tem gente mais bonita que você. Tem gente mais interessante que você na sua casa. Mas Ele escolheu você. Diga para o irmão do lado: Ele escolheu você, irmão. Mas dá um sorriso e fala assim: Ele escolheu você, irmão. E a escolha dele não é uma escolha equivocada, entende? A escolha de Deus não é uma escolha equivocada, porque Deus não erra. Deus não mente. A palavra de Números vai dizer isso. Deus não é homem para mentir, filho de homem para que minta. Então, se Ele escolheu, cabe a mim dizer: eu aceito. Eu vou fazer do teu jeito então, porque a tua escolha não é equivocada. Como a escolha de Deus não é equivocada, o erro pode habitar na minha resposta. A minha resposta pode ser equivocada. Corre o risco de ser equivocada. E aí, se a nossa resposta
não for a resposta que Deus espera, Ele vai, entre aspas, jogar na nossa cara. Eu não erro. Quem está errando é você. Quem está quebrando a aliança é você. Quem está fazendo corpo mole é você. Quem está dando justificativa que não vai dar certo é você. Santo Agostinho, volta a falar desse homem que tanto amo, doutor da igreja, certa vez, claro que Santo Agostinho, como você e eu e todos os santos, viveram lutas intensas na carne. Porque quando você diz, eu quero ser santo, eu vou ser santo, eu decido por Deus, se prepara para a luta. Se prepara para os sofrimentos, para as perdas, para as angústias, como estava sendo ministrado aqui, porque não há condição nenhuma de se atingir um alto grau de perfeição, de santidade e de vivência na relação com Deus que não passe pelo sofrimento. Não existe. Se alguém contar isso para você, você pode dizer com todas as letras, tu és mentiroso. Nós estamos aqui para simplesmente fazer você acreditar numa história de um Deus que vai te poupar de tudo, que vai fazer com que nenhum mal te aconteça, que vai fazer com que nada de adverso que possa te entristecer chegue nos teus ouvidos e toque a sua carne. Não é assim. Até você que quer ingressar numa vida comunitária está assim, vou ou não vou? Será que é? Será que não é? Vem, mas prepara-se para o cadinho da humilhação. Não é só aquilo que você vê agora, mas aquilo que você vai ver no percurso que você vai ter que trilhar. E Santo Agostinho viveu uma alta medida de combate na sua castidade. Você conhece alguém que viveu ou que vive um combate ferrenho na sua vida de castidade? Inclusive casados? E quando eu falo isso, gente, eu falo com muita propriedade, sem querer acusar ninguém. Eu sou apaixonado pela minha esposa. A tal ponto que quando ela me deixou no aeroporto, ela disse, amor, eu te amo. Eu falei, repete. Amo ela de paixão. Mas eu sei que a minha natureza corrompida, pecaminosa, se eu quiser, eu faço de tudo para encontrar uma mulher que tem um cabelo mais bonito que o da minha mulher, que tem o corpo mais bonito que o da minha mulher, que tem um jeito mais atraente que a minha mulher. E aí eu caio. É por isso que o próprio São Paulo vai dizer, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Só que a aliança que eu fiz com Deus e com minha esposa me dá a graça de batizar os meus olhos na vida da minha esposa. Porque o que eu vivo, se eu estou aqui hoje, nesse fim de semana, é porque Deus escolheu a pessoa certa. E Santo Agostinho viveu essa luta na carne. A tal ponto que ele chegava às vezes diante do Santíssimo e falava assim, Senhor, eu quero ser santo. Eu quero purificar minha castidade. Só não hoje. Olha o nível de relação tão exposta com Jesus que ele fazia. Eu quero santificar minha castidade. Só que não hoje. Foi o grande espinho na carne de Agostinho. Só que um dia ele tomou posse dessa palavra. Ele sabia, ele foi convencido, e só é convencido pelo Espírito, de que realmente Deus o elegeu,
Deus o escolheu e ele foi apartado porque ele precisava viver como um homem salvo mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. Ele conheceu a verdade, abraçou a verdade, a partir daí ela libertou. E aí veio um grande teste. E esse teste também vai visitar você, vai visitar você. Agostinho, pelas ruas de Hipona, um dia andando, já consciente, restaurado, ele encontra uma mulher nas ruas de Hipona, uma das várias mulheres com quem ele se relacionou de forma pecaminosa, e ela: Agostinho, ô Agostinho, Agostinho, olha para mim. E aí Agostinho olhou para ela: tá lembrado de mim? Eu sou aquela. E aí Agostinho olhou nos olhos dela e disse: eu lembro de você. Você é aquela. Claro, mas eu não sou mais aquele. Esse retiro, nesse fim de semana, é a certeza de que você precisa dizer para o mundo: eu não sou mais aquele. Eu não sou mais aquela. Não basta vir, não basta sentar, não basta ouvir. É preciso levantar, ir e decidir. Mas você não decide lá fora, você decide aqui dentro. Aqui dentro você está protegido. Não dá a impressão que a gente está protegido? Não dá a impressão que até o desejo assim, não acaba não, continua. Por mais que eu sinta saudade dessa ou daquela pessoa, dessa ou daquela, mas não vai ser assim. E lá fora você precisará mostrar que você não é mais o mesmo. Que você não é mais a mesma. Que você não vai pisar mais nos mesmos lugares. Que você não vai mais andar com as mesmas pessoas. Que você não vai mais ouvir aquelas mesmas canções. Que você não vai mais decidir daquele jeito. Porque você acolheu esta verdade libertadora para viver salvo mediante a santificação do Espírito. São Paulo é bem enfático. Ó, como esse homem é um homem que encoraja. Ele vai dizer: ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos. E como Deus me ensinou e te ensinou nestes dias, oralmente e por escrito. Quantas pessoas eu vi anotando nas pregações, nas orações. Tudo isso não é para você engavetar e colocar lá, debaixo da tua escrivaninha, ou perto ali da tua cômoda. Não, não, não. É para você pegar aquilo, sentar, folhear, ruminar, reacender, jogar aquele sopro sobre a brasa que estava quase fumegando ali, ó. Não, Deus falou. Esses cadernos que estão escritos aí são promessas que Deus falou, são palavras de sustento para você, mesmo que você anotou na tua Bíblia. São palavras para dizer assim, ó, lembra que eu disse para você naqueles dias 28, 29 e 30 de abril? Os dias passaram, mas essa palavra não passará. Essa palavra não vai passar, porque eu volto. Volta para o vale. Quando você perceber que você está morrendo, volta para o vale e renasce. Tudo aqui está colaborando para que você se mantenha vivo. Viva. Tudo aqui está te dando ferramenta
para você decidir pelo céu. E eu não vi, minha gente, ninguém que decidiu pelo céu tomar prejuízo. Não existe um ser vivo sequer que tomou uma decisão real, radical, inegociável pelo céu e foi abandonado por ele. Não existe e não existirá. E se você decidiu, assim como Paulo disse, se você decidiu-se pelo senhorio de Jesus Cristo, olha no teu relógio e veja que horas são. Veja que dia é. Se você decidiu que Jesus Cristo é realmente o teu Senhor, o inferno te perdeu agora para sempre. Não tem como. Não tem como. O que São Paulo vai dizer para mim e para você é que esse Cristo Deus, vai trabalhar pela minha e pela sua vida, porque Ele nos amou e nos deu a eterna consolação e a boa esperança pela graça. E eu digo com toda certeza, até quando você estava pecando, você estava procurando Deus. Porque a tua alma anseia pelo Senhor. É o que diz o salmista, é o que diz Santa Teresa de Ávila. A minha alma tem sede de Deus. Ela sempre teve. Você é batizado, caiu a água sobre a sua cabeça, acendeu-se uma vela, ungiu-se seu peito com óleo santo. A partir daquele momento, a tua alma começa a ter sede ininterrupta de Deus. E você, quando não sabe que precisa buscar a Deus, você começa a bater em outras portas, começa a pecar, e você mergulha de cabeça no teu pecado, e quanto mais você mergulha no pecado, mais prazer você tem. Mas esse prazer enganoso, esse prazer que escamou teus olhos, era na verdade a sua busca desenfreada por Deus, no lugar errado. No lugar errado. E olha, eu não sei se você já passou por esse tipo de situação, mas quando acontece de alguém trair tua confiança, fica com os dois pés atrás com ela, né? Não quero mais papo. Se a pessoa tenta refazer a amizade com você, você fala, será que é verdade? Será que não é? Será que ela realmente se arrependeu? Será que vai querer mesmo viver do jeito certo ou não? Você fica meio assim, né? Normal, próprio da natureza humana. Mas Deus acredita que você que está se levantando para ir ali se confessar, Ele acredita na aliança que você quer fazer com Ele agora. Independente do tempo que faz que você não se confessa. E por falar nisso, Santo Antônio de Pádua, o pregador, o martelo dos hereges, certa vez, Santo Antônio atendeu uma pessoa em confissão. E essa pessoa foi se confessar. E ele, a exemplo de Padre Pio e de tantos outros, que tem um dom muito apurado de revelação, do tipo, quais são os seus pecados, meu filho? Aí eu pequei contra isso, contra isso, contra isso, contra isso, contra isso. E aí o Espírito já vai ali revelando, né? Revelava para Padre Pio, revelava para Santo Antônio. Olha, ele também fez isso, mas não está confessando. Ela também fez isso e não está confessando. Aí geralmente o padre perguntava assim, né? Santo Antônio perguntava, Padre Pio perguntava, tem certeza que é só isso? É. Ou então, e aquilo que você não confessou? Isso que você fez. E um dia Santo Antônio foi atender a confissão de uma mulher. E ela começou a contar alguns pecados veniais.
E Santo Antônio teve uma imagem. Saía algumas lagartas de sua boca. Eram os pecados. Lagartas pequenas saindo da boca daquela mulher. E quando Santo Antônio foi encerrando a confissão, ele perguntou para ela, porque viu nela um pecado mortal. E nesse pecado mortal, ela recuou. Ela não tomou essa firme decisão. Eu não sou mais o mesmo, eu não quero ser mais o mesmo. Eu fui salvo pela santificação do Espírito na pessoa de Jesus Cristo. Ele me dá coragem, Ele me dá firmeza, Ele me amou desde a eternidade. E ela não confessou. Não tem nenhum pecado a mais, minha filha? Algo mais que você queira dizer? Não. Quando ela disse não, e não confessou o pecado mais pesado, Santo Antônio teve uma outra visão. Uma lagarta bem maior veio e abocanhou aquelas lagartas menores e trouxe tudo para dentro dela de novo. É como se aquela confissão não tivesse valido nada. A mesma coisa acontecerá com você. Independente do que você está vivendo até agora, eu não quero saber há quanto tempo você estava longe da casa de Deus. Eu não estou nem aí para aquilo que você estava fazendo até a hora em que você pisou a planta dos teus pés dentro deste lugar santo. O que o Espírito Santo quer saber, e eu te pergunto, o que você vai fazer com o que Deus está te dando nesses dias? Essa resposta é pessoal. O que você vai fazer com o que Deus está fazendo sair do seu altar para você? E Ele não está economizando, hein? Acho que você concorda comigo, Ele não está economizando. Ele abriu, ele não pegou uma mão, ele pegou duas mãos assim, botou no bolso, falou, vou ser bem generoso. E está fazendo assim, ó. Toma, para vocês. Para você. Deus não está economizando. Mas Ele também quer saber o que você vai fazer com tudo que Ele está te dando hoje. Ontem, anteontem. E aí, essa resposta que é pessoal, vai fazer de mim e de você um homem que vive na terra como um cidadão do céu, ou alguém que meramente veio até um soprinho de coragem, mas depois, quando viu as realidades e tal, ficou meio distante, aí voltou aquela tentação, aquela sedução da vida velha, que vem com força mesmo, não adianta, e aí a carne começa a tremer, você fala, não, só agora. Aí cai. O Espírito Santo vai lhe dar todos os instrumentos necessários para que você experimente esse amor, esta consolação, e mantenha-se na esperança pela graça. É o apóstolo dizendo, animem os vossos corações e vos confirmem em tudo que fazeis e dizeis. Se houve realmente um encontro com Jesus de Nazaré nesses dias, no Vale Renascer, a tua fala vai mudar, a tua postura vai mudar, a tua atitude vai mudar, o teu comportamento vai mudar, tudo em você muda. Inevitavelmente. Aqui nós choramos, aqui nós nos envergonhamos da nossa miséria, aqui nós voltamos a sorrir, fomos abraçados, cuidaram de nós, até preparando a alimentação, todos os detalhes.
para que mude a nossa fala, para que mude o nosso comportamento. E não tem como ser diferente. Você foi compreendendo que se você não manter, como disse São Paulo, uma exortação à perseverança, é o permanecer em Cristo para Ele permanecer com você. Pobre de você, pobre de mim, se nos contentarmos com o que Deus fez nesses dias. Agimos às vezes como contadores, onde a gente contabiliza que Deus fez isso, pronto, agora não preciso mais, fechou. Vou passar um tempo sem mexer nisso. Não. A oração que eu fiz hoje vai repercutir amanhã, semana que vem, mês que vem. Mas isso não me dá o direito de amanhã não rezar. Eu volto para minha casa hoje. Amanhã tenho missão. Na terça-feira, e continua a luta. E quarta-feira, e quinta, porque a vida no Espírito, ela é um dínamos, ela é dinâmica, ela é maravilhosa por conta disso. Beata Helena Guerra, apóstola do Espírito, vai dizer assim: Nossa Senhora é o refúgio dos pecadores, não dos preguiçosos. Não pode haver preguiça nessa hora. Nós estamos cuidando daquilo que está acontecendo em matéria da ação do Espírito durante o encontro. Mas a grande chave é o pós-encontro. É o depois. Que aí nós vamos ser testados para saber se realmente nós queremos aquilo de verdade. Assumimos aquilo como uma verdade inquestionável da nossa história. Porque se você não assumir isso, tudo que está sendo feito, isso tudo que está sendo pregado, não por quem está sendo pregado, o que está sendo pregado, o que está sendo ministrado, você vai continuar retardando a ação de Deus na sua vida. Uma consciência purificada sustenta um coração que entronizou o Salvador. Temos hoje o direito de manter intacta a nossa aliança com Deus. Permitir que o Espírito encharque nossa mente é o caminho. A conversão genuína não deixa de visitar a mente. Eu sempre digo isso por onde passo. O teu coração, eu até já acredito que seja de Deus. Talvez até sempre foi de Deus, teu coração. E mesmo quando o teu coração quis te acusar, Deus provou que Ele é maior que o teu coração. Você acha que quando Davi mandou Urias para frente da batalha, para que ele morresse e ele ficasse com a esposa dele, com quem ele teve uma noite de, alguns vão dizer prazer, mas foi uma noite de terror, né? Com Betsabeia, e mandou para frente da batalha aquele que não, quando voltou não quis nem passar a noite com a esposa para cuidar do seu rei. Você acha que naquele momento o coração de Davi não era de Deus? Era. Porque Deus já tinha dito que Davi era um homem segundo o coração dele. O teu coração sempre foi de Deus. Mesmo quando você estava pecando. Sempre foi de Deus. Só que não basta só o coração ser de Deus. A mente também precisa ser de Deus. Quando 50 anos atrás surgiu a renovação carismática católica, nós estamos completando esse jubileu de ouro, eu creio que o que aconteceu naquela universidade em Duquesne, nos Estados Unidos, que atingiu a cada um de nós que estamos aqui hoje, batizou o nosso coração. Mas hoje nós clamamos um grande avivamento, um novo derramar do Espírito, porque precisamos batizar nossa consciência.
O novo derramar do Espírito é para batizar e converter a nossa consciência, a nossa mentalidade. São muitas as pessoas que vêm à casa de Deus, mas comportam-se como pagãos. O coração já é de Deus, mas a mente está completamente distorcida, corrompida. E aí não vai. É coração, mente, alma. E naquele momento em que você pecava, eu dizia que você até foi atrás de Deus, de forma desenfreada, achando que Deus estava lá, porque o seu desejo era matar a sede e a fome da sua alma. Naquele momento que você estava pecando, ali Deus estava te amando. Sabe por quê? Porque se Deus não te amasse no momento que você estava pecando, Ele não seria Deus. Eu decido te amar no momento que você está me favorecendo. Eu decido manter aliança com você porque você não pisou na bola comigo. Porque você não me traiu. Mas Deus não. Deus, ele precisa, quando Ele olha você ali no ato do pecado, ali no alto grau do pecado, Ele olha para você, se entristece, mas ao mesmo tempo Ele respira fundo. Eu preciso amar Ele agora, porque se eu não amá-la agora, Ele não vai acreditar, ela não vai acreditar que eu sou o Senhor. Então, naquele instante em que você pecou, Deus estava te amando. No instante em que o coração de Davi levou a carne dele para pecar contra Urias, contra Deus, Deus estava amando. Deus tinha usado de Davi para derrubar o gigante Golias, que estava fora dele. Mas Davi não cuidou e não guerreou contra o gigante que estava dentro dele. Aqui ele fez ele cair. Ele levou 5 pedras para derrubar Golias. Usou uma só. E se ele tivesse cuidado e guerreado contra o gigante que estava dentro dele, ele não teria caído. Mas como Deus não se economiza em generosidade, graça e misericórdia, aquele mesmo que pecou, a mente estava corrompida, o coração era de Deus, mas a mente estava corrompida, não tinha sido batizada no Espírito ainda, do pior pecado que ele cometeu, que Davi cometeu, nasceu o Salmo 50. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Você pega a tua história e o pior pecado que você cometeu contra Deus, Deus quer transformar em alguma coisa para favorecer a evangelização. Deus quer pegar tudo aquilo que você fez de podre, de ruim, de abominável, e transformar isso em evangelização para o Rio de Janeiro e para onde mais Ele te enviar. Deus não está brincando com você. Sabe por quê? Satanás pega os bons para fazer coisas ruins. E nós estamos chegando num tempo, não duvide, por causa da necessidade, da urgência de resgatar a obra-prima da criação, que é o ser humano, Deus pode começar a usar dos maus para fazer coisas boas. Satanás pega os bons para fazer coisas ruins. Por que Deus, que é Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente, não pode pegar os maus e fazer coisas boas? Na visão do mundo, pau que nasce torto, mas se Jesus pegar esse pau, ele é filho do carpinteiro, ele endireita. Ele endireita isso.
e transforma em evangelização. E aí, quando ele pega o teu pior e fala, dá para mim, porque a tua miséria nas mãos do encardido se transforma na tua condenação. Agora, a tua miséria nas mãos de Jesus Cristo se transforma num trono de misericórdia. A palavra misericórdia está escrita 250 vezes na Sagrada Escritura. Sabe para quê? Só para dizer para você, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de se arrepender. Ainda dá tempo. Ontem não falávamos que é tempo de buscar a Deus enquanto Ele se deixa encontrar? A misericórdia é isso. Meu filho, rápido, ligeireza. Se interesse pelas coisas do céu, ainda dá tempo para você, ainda tem tempo de você se arrepender. Ainda tem tempo. A consciência corrompida de Judas Iscariotes o fez vender o mestre por 30 moedas de prata. Em todo o percurso rumo à salvação, aprendemos que o castelo interior que construímos exige o passo da conversão diária. Nós falamos, batemos e martelamos e tal. Eu não vim aqui para vender livro para você, entendeu? Mas se o livro vai te ajudar a fazer um caminho de vida de oração pessoal que você precisa fazer, eu trago para você. Ah, mas eu não tenho o dinheiro. Eu dou para você. Eu quero a tua alma. Vai me ajudar? Vai me ajudar. Mas esses 25 reais não paga o que o céu fez comigo nesse fim de semana. Não paga. Porque quando eu cheguei aqui, que eu pisei a planta dos meus pés, e eu dizia para o Badu, Badu, você está parecendo mineiro, porque o GPS chegou num ponto, falou, sítio Vale do Sol, vale renascer. Você chegou, seu destino está à direita, eu só via cerca, não via nada. Aí o Badu pegou o celular dele, ele deixou de fazer na última hora. Aí, então, irmão, ó, aqui, ó, o pessoal me mandou esse desenho, a gente vai continuar seguindo esse caminho aqui, lá na frente, vai pegar à direita, vai passar por uma fábrica que trata de água, a gente vai continuar seguindo lá no fundo. E eu falei, miserável, ele não me contou isso. E não chegava. Eu falei, Badu, você já foi nesse lugar? Eu já fui uma vez. Meu Deus do céu, que é isso? Onde eu estou, Senhor? Eu quero a minha mãe. Eu falei, não, Evandro, calma, filho, relaxa, confia. E vai, anda. Cadê, Badu, cadê? Então, estamos chegando, mano, daqui a pouco a gente chega. E vai, não chega. Eu falei, meu Deus! São Gabriel com Maria, São Miguel com todas as hierarquias, abrir para nós estas vias, vamos, só estou vendo o Marco no meio da frente. Mas aí quando nós entramos, que eu coloquei a planta dos pés aqui, neste chão ali embaixo, que a tua paz retorne agora, porque eu vou cuidar de você. Eu não vim pregar para você, eu disse que vim experimentar Deus com você. E eu experimentei Deus, vendo Deus cuidar de mim através de vocês. Cumprimentando, vendo um e outro, falando com um e outro. Uns não falando com tanta proximidade, mas eu vi, irmão, o seu desejo, a tua queda,
Da indigência você saiu. Você não volta mais para a indigência. A humilhação que você vai aceitar não é do mundo. É de ser de Jesus de Nazaré. A zombaria que você vai aceitar não é a de quem está lá na lama. É a de quem é zombado por estar ao lado do Senhor. É por isso que Deus tem me dado alguns mimos para me fazer entender que não sou eu que faço, é Ele. É Ele que faz. Vida de oração pessoal vai te levar onde muitas, que a paz que excede todo entendimento, a temperatura da água do Rio Jordão é muito, mas muito, muito quente. Muito quente. O Padre Sérgio já esteve lá. E naquela região, a areia do deserto é muito densa. E você não consegue enxergar porque a areia sobe, ela sai do chão e fica ali trafegando diante dos teus olhos. É assim lá na beira do Rio Jordão. Só que naquele dia, dessa mesma forma como estou te descrevendo, quando Jesus entrou na água para ser batizado por João Batista, o céu se abriu. Ou seja, aquela nuvem de poeira que ninguém consegue enxergar nada, naquele instante, aquela nuvem de poeira se dissipou. O céu abriu-se e do alto do céu veio a voz do Pai dizendo: eu não quero que nada atrapalhe o que eu vou falar agora. Ele mandou a areia do deserto se retirar. Este é o meu filho muito amado, no qual eu pus o meu agrado. Este é o meu filho muito amado. Esta é a minha filha muito amada. Este é o meu filho muito amado. Esta é a minha filha muito amada. Este é o meu filho muito amado, no qual eu pus o meu agrado. Se você for lá fora agora, você vai notar que o céu hoje está mais aberto que sexta-feira. Se você for lá fora agora, você vai notar que o céu agora está mais aberto que ontem o dia todo. Eu só consigo enxergar assim, à medida que você foi se dilatando para Deus, foi abrindo, foi abrindo. Talvez com um pouco de medo, sim, mas já que eu estou aqui, vamos ver o que dá. Foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo. O templo lá em cima também foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo,
e do alto do céu, o Pai fala, como falou aqui. Jesus teve que sair correndo de dentro da água, porque as pessoas confundiam Jesus com João Batista. Eu quero que você saia do Vale Renascer e que as pessoas confundam você com os santos que elas conhecem. Que elas confundam você e falam: nossa, quando você chegou perto de mim, eu senti a presença de Nossa Senhora. Quando você chegou perto de mim, eu senti a presença de São João Paulo II. Quando você chegou perto de mim, eu senti um arrepio, algo que eu nunca experimentei. E você vai poder dizer: Ele está comigo. Jesus de Nazaré, o El Shaddai, o Yahvé Jireh, o Deus da paz. Obrigado, irmãos. Obrigado por cuidarem de mim nesses dias. Desse vale, eu saio para muitos lugares, na certeza de que Deus tem uma pedagogia espetacular. Espetacular.